Oi. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Todos bem? Depois de nós termos esse momento gostoso de adoração, vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia em Romanos 8. Eu quero ler só o verso de número 33 com os irmãos. Romanos 8, verso 33. Queria que você prestasse bem atenção. Os irmãos que estão em casa, ou que vão ouvir essa live, essa palavra que Deus colocou no meu coração, após eu ministrar para uma pessoa essa semana, Deus me lembrou, e a hora que eu estava ministrando para ela, ela estava bastante abalada, chorando, e eu acho que também é comum a muitos de nós. Não sei, um vídeo cacetado aqui agora, né? Vamos ficar aqui. É comum a muitos de nós, aquilo que eu vi ela passando essa semana, quer dizer, já faz algum tempo, e às vezes a gente fica perguntando assim, né? Bom, mas nós estamos meditando sobre a justificação em Cristo, a graça, e a gente fica tentando encaixar, porque a gente vive num mundo utilitarista. Cada mensagem que você ouve, cada conselho que você recebe, a gente fica tentando assim, tipo uma chave de fenda, onde é que eu vou aplicar isso aqui? Sabe aquela caixinha, aquela malinha de chaves que a gente tem, né? Que você tem de todos os tamanhos e de todos os formatos necessários daquilo que tem, né? Tem nos utensílios, o tipo de parafuso, de porca, etc. Então a gente fica tentando, né? Bom, agora isso aqui dá, isso aqui é a bitola que eu preciso. E as coisas da Bíblia a gente acaba trazendo assim também. Para que serve isso aí? É utilitarista, é prático e pragmatista que chama. É pragmático, tem que ser pragmático, tem que servir para alguma coisa, senão não adianta. Nós, no Ocidente principalmente, não temos o costume de nos aprofundar em pensamentos, em valores, na filosofia, na meditação, na teologia, principalmente teologia muito rasa, né? Você pega aqui e aplica ali, como a gente chamava, a gente vem falando já uns 15, 20 anos, que é fast food. Você tem que ir ali, serve rápido, come rápido, mata aquela vontade, acabou. Mas não é assim, porque a Bíblia diz para nós meditarmos, no sentido de você ruminar. Você pega aquilo, você vai ruminando, né? Você vai pensando, e aí você vai levando a outras conclusões e também vai aplicando na sua vida, né? Depois de meditar, e não pegar aqui e já usar ali. Mas a gente tem tentado mudar isso, quando a gente leva a se aprofundar nessa questão da justificação pela fé, nessa parte da teologia que é chamada de justificação pela fé, que nós chamamos de graça ou valor, ou nós recebermos, né? Sem merecermos. E esse texto, ele me veio a hora que eu estava ministrando para ela, e no final eu vou contar um pouquinho mais do que aconteceu, mas Romanos 8,33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que o justifica? Quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos, peça que o Senhor fale com você, que Ele torne prática essa palavra na tua vida. Obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã que nós podemos estar aqui para meditar. Nós nos dispusemos a estar aqui, mas sabemos que o Teu Espírito aqui nos conduz, que opera em nós o querer e o efetuar, e não é só da nossa vontade que nós estamos aqui. Talvez pela nossa vontade estaríamos em outros lugares, mas o Senhor nos trouxe, e eu sei que o Senhor quer falar conosco. Então ministra através de mim, Senhor, aquilo que, quem sabe, eu não consiga expressar, porque o Teu Espírito pode levar ao coração de cada um, despertar, trazer, Senhor, aplicação prática para alcançar a vida dos Teus filhos, para que nós possamos, cada dia mais, andar conforme a Tua imagem e semelhança, e vivemos melhor, e vivemos mais felizes, e vivemos mais apropriando-nos daquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz,
a tua palavra faz esse efeito, e eu quero te pedir que nesta hora, nesse momento, cada um seja tocado pela ação do teu Espírito nesse sentido, em nome de Jesus. Amém, amém. Queria agradecer a presença do Erivan e a sua esposa, convidei ele, cumpriu. O Erivan foi o que colocou para nós esse carpete aqui, e da Sandra e do Wesley, que nos visitam, falaram que vinham, estão aqui. Ainda bem que vocês vieram, porque daí fica mais gente, né? Porque o pessoal faz assim, vem num domingo, no outro não vem. Mas tá bom, até, né, que nós vençamos essa famigerada pandemia, a gente vai ter que ir assim. E eu não estou forçando só um pouquinho, né? Mando umas mensagens, mas não estou forçando porque a gente realmente tem que ter esse cuidado. E a gente está transmitindo, né? As pessoas podem assistir agora ou assistir mais tarde. Mas agradeço a presença de vocês, que Deus os abençoe ricamente. E também dos nossos amigos aqui, né? A Alessandra e o meu amigo que nós chamamos de Ragnar, ele é grandão. As meninas, obrigado mais uma vez por estar aqui. Vai melhorar cada dia mais. Em nome de Jesus, Rodrigo. Tem uns filmes que nós assistimos, eu queria começar levando vocês a lembrar daquelas pessoas que usam, eu não sei como é que funciona essa parte do direito lá nos Estados Unidos, mas aqui não pode ser feito a pessoa se fazer representar no tribunal, ela tem que ter um advogado e tem que ter uma defesa técnica, né? Mas nos Estados Unidos eu assisti filme que a pessoa fala, não, eu vou fazer minha defesa, ele dispensa o advogado e ele vai para aquele momento de julgamento e ele prepara uma defesa, né? Eu já vi vários filmes que funcionam assim. E aí é um negócio que fica complicado, porque o juiz fala assim, você tem certeza que você quer fazer isso? E já vi também que não é a pessoa que tem, né, a qualificação técnica para fazer isso. Então vai ficar limitado. A defesa dela vai ficar prejudicada, e o juiz sabe disso, porque existem umas instituições do direito que tem que ser cumprida. Por exemplo, o réu, não interessa o que ele tenha feito, o Estado é mais forte, ele tem poder de morte, inclusive, em alguns estados lá nos Estados Unidos, e o réu, ele tem que ter o direito à ampla defesa, ao contraditório, essas coisas que está lá no direito, né? E a tal da presunção de inocência. Aí que eu queria que nós pensássemos, né? Você veja que essa carta é uma carta que é jurídica. Paulo está fazendo uma defesa. O nome dessa carta é justificação pela fé. A carta toda ele trabalha isso. E por que ele trabalha isso? Trabalha isso porque os judeus se sentiam o tempo todo condenados. Eles sabiam que eles precisavam do sacrifício, que eles precisavam, né, se redimir o tempo todo diante de Deus, porque eles tinham o interesse que nós temos hoje, que foi plantado na nossa cabeça, né? Que não é a companhia, a presença de Deus, não é o relacionamento com Deus, é as benesses, os bens que Deus pode nos dar. Então se procurava a Deus porque Ele abençoava a terra, o gado, né, fazia eles prosperar, vencer os inimigos, e tem todas aquelas bênçãos lá de Deuteronômio 28 até o 15. Muitas bênçãos, bendito serás ao entrar, ao sair, tua amassadeira, o teu fruto, o teu filho, e você vai ter longevidade. Então eles tinham essa questão da recompensa muito clara, e o contrário era verdadeiro também. Se eles falhassem, eles sabiam que eles não iam prosperar e que eles iam se dar mal. Então eles viviam assim nessa coisa, né, de procurar agradar Yahvé, e eles eram divididos entre aqueles que vinham, né, trazer o sacrifício, e aqueles que faziam o sacrifício. Na época de Jesus tinha alguns partidos chamados de como se fossem os pastores de hoje, os doutores da lei. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, e esses, né, por seu turno, eram pessoas que diziam que não erravam. A palavra fariseu quer dizer santo. Eles diziam que não erravam. Eles afirmavam isso. Você vê na parábola do publicano e do fariseu, que ele fala assim, graças te dou que eu não sou como os demais homens, pecadores. Eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, tal. Apresenta para Deus, porque Jesus falou assim, ele falava de si mesmo, dele mesmo para si mesmo, porque ele não estava falando para Deus, mas ele estava fazendo uma autodefesa diante do Senhor, e dando graças ainda. Eu não sou como os demais pecadores. E aí Jesus mostra que o outro é que desceu justificado porque não se justificou. E Jesus começa então a mudar o parâmetro com eles daquele momento. Nós herdamos pela religião católica apostólica romana a coisa da confissão, e até os católicos têm, né, o confessionário, que eles vão lá para confessar os seus pecados. E aí é uma instituição que faz assim, você vai, confessa os seus pecados, o padre dá
uma penitência, você cumpre a penitência, aí você participa da Eucaristia. É assim que funciona. Então é um exercício meio que psicológico, para você não se sentir mais culpado. Né? Mas isso está preso àquele sistema, porque quem que absolve? O padre. Os evangélicos não herdaram isso na Reforma Protestante. A gente acredita no sacerdócio universal, que nós podemos chegar diante de Deus sem intermediário, em nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho, e a gente orar, e a gente sai da presença de Deus justificado. Mas eu quero denotar essa questão da gente ficar preocupado com a culpa, preocupado com os crimes que nós cometemos. E todos nós vivemos, sabe, numa sociedade que é assim o tempo todo, e quando não é crime pesado, são as pequenas falhas que não deixam de ser cobradas o tempo todo por todos nós, uns aos outros. Agora veja, Jesus, ele deixou bem claro para os fariseus que se diziam santos, que eles não eram santos. Porque eles cumpriam uma moral, que era uma moral, né, que eles se colocaram naqueles mandamentos, 603 mandamentos, porque os outros 10 eram os que Deus tinha dado lá no monte. Mas eles colocaram outros 603, e cada vez inventavam mais. Por exemplo, no sábado, até hoje, você não pode caminhar mais do que tantos passos. Você não pode fazer esforço de apertar o botão do elevador. É bem rígido, um monte de coisa, aqueles que são ortodoxos, né? Porque tem uns que não cumprem isso. Então eles foram se apertando. Isso gerou o quê? Gerou aquele espírito de julgamento, de condenação e de vigilância de todos contra todos. Tem um autor que é da filosofia e não gosta muito, que é o Foucault, que ele fala, até no momento, que as pessoas são obrigadas o tempo todo a estar vigiando o próximo, para que você possa denunciar para o governo o que o próximo está fazendo de errado. Nós estamos meio assustados, né, com essa questão de que, por exemplo, vai chegar o ponto em que a pessoa, como existe em algum lugar, vai denunciar o seu pai, a sua mãe ou um amigo para o governo se ele estiver fazendo alguma coisa contrária. Por exemplo, as festas, né? Você pode já vai fazer isso. Você faz uma festinha, o vizinho pode te chamar, o fiscal, a polícia, fala, o negócio está pegando aqui, esse povo está desobedecendo. Vai ver só está a família lá dentro, mas e aconteceu, né? E essa coisa de vigiar um ao outro, parece uma coisa assim tão absurda, mas acontece sem nós percebermos. E aí quando nós temos responsabilidade um com o outro, pai com filho, às vezes os filhos invertem, tomam o lugar dos pais, marido e esposa, né? Irmãos da igreja. Então a igreja, que quanto mais lei tiver, mais as pessoas vigiam uma outra, mais elas ficam de olho nas falhas, nos erros uns dos outros. E lembra daquela mulher que eles trouxeram para apedrejar na frente de Jesus? Quem ali podia jogar pedra naquela mulher e destruir ela? O único era Jesus. E aí a gente liga com esse texto, porque Jesus falou para ela, mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Veja que ele deu a ela a dádiva da não condenação primeiro, e depois ele disse para ela, vai, não peques mais. Porque se você absolve a pessoa, pelo menos é o que se pretende, é que ela tenha uma consciência para que ela não erre mais. Agora, se você fala assim, se você não errar, eu vou te perdoar, você vai perdoar do quê? E quem é que quem consegue não errar? Quando a gente fala isso, por vivermos essa rigidez que a gente vive, e até a mensagem que nós estamos pregando da graça, parece que está afrouxando. A primeira coisa que a pessoa fala, então eu posso fazer o que eu quiser? Né? Essa ligação ignorante que muitas pessoas fazem. Eu posso matar? Você acha que quem tem Jesus quer matar? Eu posso adulterar? Eu posso pegar e fazer o que eu quiser? Não, quem tem Jesus se encanta com Ele e está cada dia mais querendo parecer com Ele. E sabe que não vai fazer isso por si só. Mas eu não tenho que fazer esforço nenhum. Quanto mais nós fazemos esforço contra a nossa carne, mais ela nos empurra para o pecado. Onde que está isso na Bíblia, pastor? Romanos 7, o bem que eu quero não consigo fazer, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Porque nós estamos tentando vencer uma coisa que não foi colocada em nós por nós mesmos, porque Deus, não foi colocada por Deus, foi colocada pelo mal. O caminho que o homem trilhou para si, ele herdou a natureza pecaminosa. Não se trata de atos pecaminosos, aí que está. Você herda uma natureza, você não tem como não pecar.
E aí, a palavra fala que não tem ninguém inexcusável diante de Deus, porque Ele é o único que pode nos acusar, é o único que pode nos lançar no inferno, ninguém tem moral para pegar no pé de ninguém, E Jesus deixou claro isso, porque os fariseus fazem isso o tempo todo. Ele falou assim: vocês aparentemente não pecam, mas no coração de vocês erram. O que vocês têm que entender é que vocês têm uma natureza pecaminosa herdada por Adão, e vocês não conseguem tirar isso sozinhos. Podem fazer o que vocês quiserem, pode santificar do jeito que for, porque aquele a quem nós devemos de verdade, ele não aceita 99,9%, é 100% de santidade, de acerto. O padrão dele é muito alto, e o padrão dele é muito alto, e só tem uma coisa que pode ser feito: alguém muito elevado, muito excelente, muito maravilhoso, o desejado das nações, o Filho amado de Deus. Esse tem o poder de se fazer carne, de nos representar, e aí tirar essa natureza desgraçada que nós herdamos. Ninguém mais tem poder de fazer isso. A religião, ou as religiões, por mais... Minha barriga está grande, tem que puxar aqui, tá, irmãos? Então, vai caindo a calça. Eu vou emagrecer, em nome de Jesus. Não me acusem. Você que está se acusando, pastor. Até nisso, né? Até nisso, nessa brincadeira que eu fiz. A gente se sente acusado o tempo todo. Isso é uma herança. As religiões, elas podem ter uns códigos morais que possibilita. É bom até, né? Você vê aquele filme, o livro de Eli, e aquele cara está querendo a Bíblia para poder fazer uma nova sociedade. Você organiza, como Moisés. Moisés organizou um pessoal que estava lá fazendo tijolo, que não sabia a diferença entre a mão direita e a esquerda, só sabia que era o povo de Deus. E foi uma bênção para eles receberem a lei. Porque eles se organizaram daí civicamente, se organizaram como nação, né? Eles não tinham noção. E o Moisés era o cara que foi criado no palácio para isso. Deus o levou para lá, para organizá-los. Isso faz bem, né? Você ter esses códigos morais, essa ética, o jeito de viver, de se comportar. E na maior parte do tempo nós somos obrigados a nos comportar corretamente. Porque a lei vem para cima de nós. Você não pode matar, não pode roubar, não pode um monte de coisa. Está na lei, se você for pego, vai ser julgado, vai ser condenado e vai ter que pagar a tua pena. Agora, essa questão, que é a mais importante e que faz com que a gente daí seja transformado de verdade, a única coisa que pode fazer isso é nós aceitarmos o que Jesus fez por nós. Mas eu já aceitei, pastor. A gente aceita e fala assim: bom, eu aceito, agora eu vou cooperar, eu vou colaborar com isso, eu vou melhorar a minha salvação. Veja, não tem como fazer isso. E é isso que a justiça pela fé diz para nós. Você tem que crer. E a partir de você crer, você começa a ser transformado sem fazer força. Ah, eu não acredito nisso, pastor. Exatamente, nós não acreditamos. A gente fica preso ao sistema, preso à questão da lei. E Paulo aqui está encerrando uma perícope, uma parte da Bíblia, e fala assim: olha, quem pode nos acusar se é Deus que justifica a gente? O ofendido tomou o lugar do ofensor e disse: ele não me deve nada. E vem a ideia do julgamento. Quando você vai para o julgamento, tem advogado de defesa, advogado o promotor de acusação. E aí se você senta na cadeira do réu e o juiz fala assim: José, pode ir embora, está liberado. É diferente deles julgarem, o advogado tentar te absolver, o outro conseguir a tua condenação. Se o juiz olha para você e fala assim: outro já foi julgado no teu lugar por você, você não deve mais nada, pode ir para casa, para nós é um absurdo. Mas foi isso que Deus fez conosco. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus que o justifica? Mas pastor, na sociedade a gente tem que pensar, não dá para viver desse jeito. Por que a sociedade não muda depois de Jesus ter morrido? Porque nós optamos por ser independentes dele. Você tem igreja, Estado, depois você tem repúblicas, você tem países com as suas constituições, e leis, e leis, e leis, e leis, e leis, e criam lei o tempo todo, e o pessoal só quebra as leis, só não quebra aquelas que realmente vai
vai levar eles à prisão, à cadeia, mas às vezes tem gente que não consegue. Nós não acreditamos. Agora, eles tudo bem, agora a igreja, como que a igreja que é chamada por Cristo, acreditou nele, recebeu essa salvação, como que essa igreja se porta? Ela se porta assim: bom, eu aceitei Jesus, tudo que está para trás está perdoado, agora estou por minha conta. A gente sempre está falando isso, né? Eu sei que vocês já entenderam, mas nós vamos aprofundar isso, nessa questão da condenação. Eu quero que você me acompanhe na Bíblia, e daí a gente já vai caminhar para o término. Não quero demorar muito hoje não, que eu sei que você é inteligente, vai pegar rápido o que eu quero trazer para os irmãos. O texto de 1 João 2, verso 1, e depois Romanos 3, 20, que é um texto bem conhecido, mas primeira carta de João 2, o verso 1. E grave uma coisa para você, e talvez aqueles que estão escutando, talvez teólogos, o capítulo 1 da carta, o primeiro capítulo da carta não foi escrito para a igreja, foi escrito para judeus agnósticos. Aqui ele começa a chamar de filhinhos. No primeiro capítulo, ele não fala dessa forma, está falando para judeus agnósticos, que não acreditavam que Jesus, se ele veio, ele não tinha um corpo, né? Ou melhor, não é agnóstico, judeus gnósticos. Se ele veio, ele não tinha um corpo, porque o corpo é mau, a matéria é má, ele era só um espectro. E aí João deixa claro para eles: não, aquele que não declara que Jesus veio em carne, esse tal não é de Deus, porque ele veio em carne. E ele precisava vir para nos justificar, e é muito importante isso. No mundo espiritual, é muito importante em todas as instâncias. Diz assim o texto: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2,1, tá? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse advogado, ele está lá como nosso representante, ele não fica o tempo todo, como aconteceu naquele filme do Alto da Compadecida, vai ter um julgamento, e daí Jesus vai aparecer e tal, né? Já vem a Maria também, ajuda. Não. A presença dele é a nossa representação diante de Deus para todos os nossos pecados. Se a gente acreditar nisso, a nossa vida começa a mudar. E Paulo acreditou nisso e pregava assim, porque ele pregou a lei a vida inteira, e ele viu que os caras não melhoravam, pioravam. E ele mesmo falou assim: eu sou o pior dos pecadores. Eu consenti na morte de Estevão. Eu tinha raiva daqueles cristãos, queria destruir eles, espancava, arrebentava com eles. Mas aqui o João está dizendo: vocês não pequem, tá? Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Que é para você continuar sendo transformado, mesmo se você tiver pequenos erros, pequenas falhas, ou até falhas grandes. As grandes são mais notáveis, né? Vocês têm um advogado que está justificando vocês o tempo todo. Não acredite no acusador e também não fique acusando um ao outro. Porque Satanás, que era o acusador das nossas almas, ele já foi derrotado por Jesus, porque Jesus o envergonhou na cruz. E aí vem a ideia de nós não sermos Satanás na vida um do outro. De ficar acusando, recordando, relembrando a falha para que a pessoa se conscientize da falha para que ela não caia de novo. Isso não leva a pessoa a não cair. Isso vai levar a pessoa a cair. Porque ela não se sente não condenada, ela se sente acusada o tempo todo. E nós usamos esse artifício, esse argumento, entendendo que a pessoa ela vai pensar o tempo todo: puxa, o que eu fiz, não posso fazer demais. Não, ela se sente presa, ela se sente esmagada nessa acusação, e a pessoa quer sair fora disso. E como Paulo diz: o mal que eu não quero está sempre diante de mim. O que nos faz ser luz e sal é nós acreditarmos que nós estamos justificados, é o único que pode nos acusar e não nos acusa. E deve uma outra coisa, uma questão psicológica que eu tenho que absorver para mim pela fé, para que eu não seja tomado do meu estado, do meu lugar que ele foi colocado. Vocês estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Até aqui tudo bem? Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte lá em Romanos capítulo 3, verso 20. Aqui ele começa a dizer para os judeus e para quem quiser ouvir, fala assim: ó, por isso
Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei não foi colocada para nos transformar. As regras não nos transformam. As regras mostram o que a gente pode vir a falhar e detectar que eu sou assim. Minto. Eu não posso falar assim, eu menti. Você precisa entender que você é mentiroso. Se a pessoa peca nisso, naquilo, não interessa qual é da natureza do ser humano. E aí ele vai complementar, falando mais ainda. No verso 21 ao 26, fala assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. É sempre pela fé. Não são ações. Mas pastor, ele não fala na frente que a gente tem e que a gente não tem que fazer. Depois de nos colocar na posição que Cristo nos colocou, conscientizar, aí sim ele dá instruções. Por quê? Porque eram gente que não conhecia nenhum tipo de lei moral ou ética, ou aquilo que Deus tinha de bom para eles. Ele dá instruções, mas não cria mandamentos de novo. Se ele criasse mandamentos, ele tinha que deixar eles ser judeus, porque a lei de Moisés é melhor do que qualquer ensino do Novo Testamento, e na verdade é a lei de Deus mesmo. Mas a Bíblia no Novo Testamento não é a palavra de Deus, mas ele era judeu, ele sempre ia pender para aquilo que Moisés tinha recebido, do que para uma religião nova que está surgindo com as suas propostas de ética e de moral. Para eles não precisava, não tinha nem o que pôr, nem o que tirar. Estava pronto para eles. Mas aqui ele está explicando, nesse capítulo, que vai problematizando primeiro, aí ele diz assim, a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo e justificador. Ele assume o nosso lugar. E aí ele usa essa palavra propiciação. Se você já estudou sobre a Arca da Aliança, aquela tampa de cima da arca era chamada de propiciatório. Era o lugar que o sacerdote vinha com o sangue do cordeiro e aspergia em cima, dizendo, está pago a cobrança que está lá dentro. O que estava lá dentro? As tábuas da lei. Se tirasse a tampa, a lei mataria todos, como aconteceu naquele momento que Moisés fez aquele ato, com eles lá, que eles estavam com o bezerro de ouro. Aí depois ele vai, recebe as tábuas da lei e não deixa mais exposta, coloca dentro da arca. A arca, toda é representada como Jesus, mas essa tampa ele está chamando de propiciatório. Ele é o que cumpriu a lei de Deus, segura a lei de Deus para ela não nos condenar. E por isso que ele vai falar no capítulo 8, já agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É muito, muito claro nessa carta aos Romanos, o que Deus fez por nós, pela nossa incapacidade de fazer. Mas se eu aceito Jesus, pastor, estou numa igreja, eu não vou vivendo, não vou me tornando uma pessoa, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer o certo, tenho que fazer o correto. É por isso que as igrejas não têm representação nenhuma na sociedade. Porque a gente vem para dentro da igreja, pega uma lei e fica valendo para nós, porque lá fora a nossa lei não vale. Você não vai pegar a lei de Deus e levar lá. Quem faz isso vira um chato. Porque Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. Olha, Deus vai te pegar, vai levar você para o inferno. Você vai ser condenado, hein? Se muda de vida. Eles não estão nem aí. Falam assim, que Deus é esse? Eu não quero esse Deus. Mas daí a gente usa entre nós. As igrejas, a igreja tem, já faz 1700 anos. Mas a igreja primitiva, ela foi do primeiro século, chamado o caminho. Eles não tinham isso entre eles. Depois foi crescendo. Opa, tem que organizar esse povo. A gente dá um jeito, para não acontecer coisas erradas, como na igreja de Corinto. Que estava lá, o rapaz dormindo com a mulher do seu pai. Ele era enteado dela, e aí Paulo chega e dá uma bronca e fala, esse cara tem que lançar ele para o inferno. Surgiu o judeu ali nele. Mas na segunda carta ele fala assim, gente, não, reconcilia ele, já se arrependeu, acho que eu peguei pesado com ele. Traz ele de volta.
Daí Jesus falou: Paulo, você virou o juiz e o condenador agora? Você imagina, às vezes dá vontade, né, da gente mandar para o inferno umas pessoas, mas a gente não pode. Está errado. Mas chegar ao ponto de falar assim: vamos entregar ele para Satanás com a autoridade que eu tenho. E que a carne dele seja destruída para que a alma se salve. Nossa, parece um purgatório, né, em vida. E na segunda carta Paulo fala assim: não, gente, ó, peguei pesado, realmente, eles não queriam mais ver o cara. Ele fala: recebam ele, já se arrependeu, ele já mudou. Porque era costume da cidade, sabe, viver de qualquer jeito. E não tem a ver com certo e errado, tem a ver com o que edifica e não edifica. O que constrói e o que destrói. Se nós levarmos pelo certo e errado, a carne vai querer sempre o que é errado e não o que é certo. Não tem ninguém que fala assim: ah, eu sou uma pessoa que eu sempre fiz o correto e eu quero certo para mim. Não é, você pode até fazer algumas coisas, mas não todas. E diante de Deus, se você não fez todas, não funciona. Porque Ele é o único a quem nós devemos. Nós não devemos nada um ao outro. Nós temos que respeitar, amar, e essa é a lei principal do cristianismo, ou de Cristo. O amor, eu não vou fazer tal coisa porque eu amo essa pessoa. E geralmente é algo que vai destruir, que vai humilhar, que vai degradar, que vai levar a pessoa realmente à morte ou à destruição, seja psicológica ou física. E a lei do amor me chama para uma responsabilidade maior. Eu não vou fazer porque é errado e eu vou ser julgado e condenado. Nessa perspectiva, a igreja tem agido em 1700 anos e a gente não tem, sabe, não faz nada na sociedade, a corrupção continua a mesma, sabe, as pessoas continuam do jeito que estão. Porque a igreja primitiva era assim: todos olhavam o comportamento deles, eles caíam na graça das pessoas e dia a dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Ao contrário de alguns anos já, principalmente no Brasil, as pessoas querem correr de igreja. Eu, ser crente? Não, estou fora. Mas é uma coisa tão boa ser de Jesus, ser filho de Cristo. Por que as pessoas não querem? Porque a nossa forma de viver e de pregar estava errada. Eu digo estava porque nós não estamos mais assim aqui, em nome de Jesus. Amém? E não se trata de afrouxar nada, se trata de você mergulhar no único que pode justificar. E aí eu vou ler mais 2 textos com os irmãos, vocês me ajudam aí? Melhor, eu vou ler esse último que leva para daí eu contar a experiência da pessoa que eu estava ministrando. 2 Coríntios 3,18. Pensa, a Bruna até citou no final do louvor, ela citou isso na oração dela. 2 Coríntios 3,18. E até eu usei esse texto, porque o Espírito Santo me trouxe na hora para eu ministrar para ela, e ela se refez. Estava destruída por um fato verdadeiro. Aconteceu mesmo. Olha o que esse texto fala: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Michel falou sobre isso semana passada. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de acusação em acusação, de condenação em condenação. Está escrito isso na tua Bíblia? Quem está acompanhando? Acompanha aí, pega a Bíblia, dá uma olhada. 2 Coríntios 3,18. Vou ler de novo. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Jesus é o novo Adão. Agora ele está dizendo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de condenação em condenação, de julgamento em julgamento, de acusação em acusação. Não, como que a gente é transformado? De glória em glória. Não é de acusação em acusação, não é de condenação em condenação. Como que nós nos tornamos a imagem e semelhança desse Cristo, acreditando nessa justificação pela fé, que nós não temos mais condenação? É quase como se a gente pudesse dizer que não tem, diante de Deus não tem mais pecado em relação a nós. E na verdade nós temos que dizer porque todos os nossos pecados foram lançados em Jesus. E foram lançados do passado, os de hoje, o de amanhã e até você morrer. Porque senão era uma salvação pela metade. Seria uma salvação não completa. E aí Paulo conclui, e ele é radical nisso: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Ok? Não é de acusação em acusação. E daí que vem a questão, né? Essa pessoa, ela teve uma conversa com a sua filha, e a filha sentou e começou a falar de coisas que ela tinha sofrido com ela quando ela era criança. E não vou dizer o quê, né? Porque a gente está também sendo filmado, né? Para a gente passar lá. Mas ela começou a rememorar coisas que ela tinha passado com a mãe e começou a cobrar duro, firme, apertou o coração dela e ela começou a lembrar que isso aconteceu mesmo. Uma das coisas que ela falou era como se eu fosse, não existisse, né, na casa. E eu senti muita falta de você, e ela começou a escutar aquilo, e foi dando detalhes de coisas assim, e ela começou a se entristecer, ela estava muito alegre. Ela tinha recebido a mensagem, né, da justificação pela fé, da graça, e estava querendo pregar para todo mundo. Mas aquele momento na madrugada bateu ela de um jeito que ela ficou destruída. Porque realmente aconteceu, ela lembrou que tinha acontecido aquelas coisas. E entrou numa bad que a gente chama, mergulhou. E ela falou para mim, posso te ligar para a gente conversar? Eu falei, pode ligar. E aí eu vi o que na verdade acontece com muitos de nós nas nossas tratativas de relacionamento, ou nas DR, né? E é por isso que eu estou falando isso desde o começo. Nós temos que mudar o método. A gente tem que mudar o esquema. Porque não está funcionando. Porque entristece, porque magoa, porque fere. A verdade é que nós temos uma coisa em nós que não é possível de alcançar, é que a gente não gosta de errar. Quando a gente erra, a gente se sente menos Deus. Porque o que Satanás colocou no nosso coração? Você não vai morrer, você vai ser como Deus, sabendo todas as coisas. Se eu sei o que é certo e errado, se eu faço errado, eu estou me diminuindo. E daí eu me mantenho sem fazer coisa errada, não porque Deus está me olhando, mas porque eu não quero ser errado. E aí Paulo fala, eu tentei fazer isso, não consegui. Não consegui. E entendi que o padrão de Deus é muito alto. Só tinha um que podia fazer isso por mim, me substituindo. O perfeito, o santo, o maravilhoso. E a gente usa esse método. E aí eu comecei a ministrar para ela, falei, nossa, você estava indo bem, né? Mas agora chegou o momento da tua prova. Chegou o momento de você se sentir arrasada. E eu falei para ela imediatamente, falei, tira os olhos de você. Ela estava olhando para ela e ela estava se sentindo muito, muito pequena, muito mal. Chorando. Ela entrou num túnel mesmo. Eu falei, agora, ela começou a falar, e daí ela começou a fazer uma coisa que nós também temos que mudar. Ela começou a se justificar. Mas eu fiz isso por causa disso, aconteceu isso, ela foi falando, e era verdade, ela foi a vivência, a nossa vivência, ela foi colocando a justificativa, e eu falei, você me dá um tempinho, você deixa eu fazer um parênteses? Ela falou, pode, deixa, tudo bem. Eu falei, se você ficar se justificando, você não vai precisar da justificação de Jesus. Se você se justifica, ele não tem como te justificar. Isso é um erro que nós cometemos muito. Ao invés de nós falarmos assim, é verdade, eu fiz isso. É verdade, eu sou assim. Por essa nossa gana de não querer ser errado, de querer ser perfeito por nós mesmos, como aquele fariseu que falou, não, eu não sou igual aos homens, pecadores. Por essa ideia satânica que entrou em nós, de nós queremos ser Deus, ou como Deus, por nós mesmos, sabendo o que é certo e errado, tendo a lei, tendo os regulamentos, a gente se depara o tempo todo com a nossa pequenez e a gente se irrita. E daí a gente se justifica. Ao invés de falar assim, eu sou pecador. Veja Paulo, o cara não tinha problema com mulher, não tinha problema com dinheiro, não tinha problema com a religião dele. Ele falou assim, eu considero que eu sou o pior dos pecadores, do qual eu sou principal. E o mal que eu quero, não quero, está sempre diante de mim, o bem que eu quero, não consigo fazer. Por mim, não. Porque no capítulo 7, antes de começar o 8, o último versículo é o seguinte, mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.
que fez o quê? Tirou a condenação de sobre mim. Porque a dádiva da não condenação é nós sermos graciosos uns com os outros, é que faz com que a pessoa seja resgatada. Não é acusação, não é apontar de dedo, não é humilhar, destruir. Relembrar todos os dias o erro da pessoa, dos filhos, né, dos pais. Não faz nada de bom isso. Ao contrário, a pessoa entra na justificativa. E aí gera os rompimentos de relacionamento. Ou gera tristeza o tempo todo. Um sentimento que você é preso a essa pessoa, porque quando você está sendo acusado e cobrado, você está preso e está sendo condenado todos os dias. E aí eu falei para ela, olha, tira os olhos de você. Segunda coisa, pare de se justificar. Você não falou que você lembrou que você fez essas coisas? Eu fiz, mas é que... não se justifica. Só aceita. Você é pecadora, você é falha, você é ser humano. E a gente tem uma frase, né? Que é uma frase de efeito nosso. Errar uma vez é humano. Depois disso já é burrice. E não é. É ser humano de novo. É ser falho de novo. É ser carente da misericórdia, da graça dele, da transformação. E aí, eu cheguei a um momento que eu falei para ela assim, tira os olhos de você, começa a lembrar que é ele que te justifica. E outra coisa, ele é o único a quem você tem que prestar contas. Porque se a tua filha fez isso com você, ela está sendo má e errada, tanto como você foi com ela. Porque dela queria se vingar, queria castigar. E qual a diferença? É por isso que fala Paulo, todos pecaram. É claro que você não vai dizer isso para a pessoa, mas se você aceitar para você, e quando a pessoa vier te apertar, ao invés de você justificar, fala assim, você está certo. Vou te falar um negócio. Criaram uma frase esses dias, né? Tá bom o Facebook, ele falou assim, eu não ligo das coisas que você fala de mim, que eu sou muito pior do que isso. Você tem coragem de falar isso? Só aquele que olha para Cristo e vê a glória dele, a santidade dele, a majestade dele, não para o pai, que é exemplo, para a mãe, para o pastor, para o herói da história, não, olha para ele, ele é o perfeito, ele é o santo, ele é o puro, ele é o lindo, ele é o maravilhoso, aí você vê quanto você é pequeno. Que não tem como você alcançar essa glória dele. Satanás foi derrotado nisso, porque ele colocou isso nos seres humanos. Esse desejo de ser perfeito por nós mesmos. E está essa desgraça, um cobrando o outro, um matando o outro, porque até quando uma pessoa descobre um erro do outro, essa pessoa é capaz de matá-la para que ela não denuncie. Já aconteceu isso muitas vezes. Nações são destruídas por causa disso. Guerras começam por causa disso. Por acusações e por erros que se cometeram. Mas pastor, não vai ter julgamento, não vai ter condenação, não vai ter uma hora que a pessoa tem que pagar o errado que ela fez? Para nós não, porque Jesus já pagou tudo. Ou você crê, ou você pega a outra via. Agora, a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. O que é a desobediência? É a pessoa não se curvar diante dessa majestade, dessa glória e desse esforço divino que Deus fez para deixar sua glória, ter um corpo, conviver nesse nosso plano aqui de desgraça, de falsidade, de traição, de tanta desgraça que nós produzimos, não foi o diabo. Ele só se alimenta disso e joga de novo em nós. Porque eu lembrei agora que a Evelyn queria essa parte da mensagem. A serpente se alimenta do pó da terra. Você nunca viu uma cobra comer pó. Ela come passarinho, come gato, come capivara, né? Rato. Mas pó, ela não é boba. O que é o pó da terra? Não tinha asfalto, né? A gente vai caminhando e vai levantando o quê? Poeira. E na verdade isso é uma outra metáfora para as nossas obras, para os erros que nós cometemos. Ela se alimenta nas regiões celestiais, Paulo fala, e dela pega toda essa negritude, joga de novo sobre nós, e nós vamos, sabe? Você pode ver quando entra num momento de discussão, ferve o caldo.
Ele se aproveita para jogar um monte de coisa sobre a gente. E até você se acalmar e você voltar atrás e você sair daquele redemoinho que às vezes a pessoa te puxou, você faz um esforço, às vezes não consegue. E se você consegue, você sai se sentindo mal. Porque é uma tática do inimigo e é uma prática do ser humano. Condenar, e o outro, eu vou me justificar, ah, mas é por isso que ele outro. Não. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus que justifica. Você tem coragem de dizer, eu sou bem pior do que você imagina que eu sou? Não, porque nós somos ensinados desde pequenininho, ó, seja bonzinho, papai Noel vai te dar presente, a mãe vai te ajudar. Seja bonzinho. O senhor está falando para eu ser mal? Não, ninguém é bom. A Bíblia diz que o homem é perverso desde a sua meninice. E você vê criancinhas pequenas, egoístas, manipuladoras. Ela está fazendo aquilo porque ela está fazendo consciente. Não, é da natureza. Tem umas que é consciente, que já são meio tomadas pelo Satanás mesmo. Mas maligno mesmo. Mas a maior parte eles fazem porque é da natureza. Bate, né? Se não tem alguma doença, tipo psicopatia, não sente remorso nenhum. Arranca a perna de passarinho, joga o gato na geladeira, corta o rabo do cachorro. Já tem umas tendências. Mas normalmente não. Faz porque tem um instinto. A gente fala, seja bonzinho, claro, nós temos que disciplinar e orientar. Esse é o nosso trabalho como pais. Mas você não pode acreditar que, ah não, meu filho nunca faria isso. Meu filho jamais vai fazer uma coisa dessa. Tem um monte de mulher na frente da cadeia dizendo isso, das penitenciárias. Meu filho é inocente. Ele é inocente para Deus se ele aceitar Jesus. Então o que acontece? A gente tem essa ideia de ser perfeito, desde do Éden, de sermos santos, de sermos Deus, de nunca errar. Quando a gente erra, a gente tenta acobertar para os outros não saberem, porque a gente não gosta de acusação e de cobrança. Se a gente não consegue acobertar, a gente vai e se justifica, ao invés de nós chegarmos naquilo que a Bíblia fala, todos pecaram. Pode vir numa discussão se a pessoa vier e falar assim, porque você isso, que ela é verdade, eu fiz isso aí. Acabou a discussão. Se a pessoa continuar falando assim, não, mas tudo bem, eu já falei, eu errei, perdão. Aí tem uns que falam assim, toda vez você fica pedindo perdão, você não muda? Vou chegar lá. Mas destrói, se você começa a justificar, agora pense nisso você diante de Deus, nas orações que nós fazemos. Às vezes a gente dobra o joelho e fala, Deus, o Senhor sabe que eu não estou bem, mas o Senhor sabe a minha vida, o jeito que eu estou. A tristeza que eu estava por causa daquilo que aconteceu, que a pessoa me falou. Não, para de se justificar. Se você se justificar, ele não tem como te justificar mais. Você usa outro recurso. Use o recurso que é Jesus o tempo todo, pela fé. E daí, isso vai acontecendo o que em você? Você vai ficar um sem vergonha, um malandro de primeira qualidade? Paulo está dizendo não. Nós, contemplando a imagem de Jesus, somos transformados de glória em glória. Mas ele começa assim, com o rosto descoberto. Eu não vou esconder nada dele. Com o rosto descoberto, eu sou transformado por ele de glória em glória. E aí eu disse para ela, tem coisas que você não precisa se falar para ela, mas você precisa acreditar, para você não se sentir como você está, destruída. Porque isso pode acontecer outras vezes. Pode ser outras pessoas que venham e queiram te destruir. E você fala assim, rapaz, foi um troço assim maligno, né? A pessoa pegou lá do fundo do baú. Por isso que é complicado esse negócio. Hoje eu penso, sabe? Você ficar revirando o passado e trazendo de volta. Nós temos coisas na cabeça, no nosso organismo, que joga lá, né? Para a gente suportar e continuar vivendo. Mas aplica para você, creia na tua justificação, creia que Jesus já te justificou, e isso é que vai transformar você de glória em glória à imagem dele. Porque ele é santo, é perfeito, ele quer isso, nós quer. Mas ele não fez isso pela lei, ele fez isso pelo seu sangue. A lei só mostrou quem o homem é, as regras só mostram quem nós podemos ser, inclusive. Mas não tem como nos transformar, só o sangue dele nos justificou. Pega isso para você, acredita nisso,
e começa a contemplar essa imagem dele, a bondade, a grandeza, a maravilha que ele é. Como eu sempre cito, né, que eu gostei da pregação do pastor que eu ouvi sobre essa parte, né, o que tem o teu amado mais do que o meu amado? Lá em Cantares fala isso. Aí ela começa a descrever o meu amado, que é o amor da igreja por Jesus. O meu amado, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Ele foi falando, falando. Ele é o mais belo entre os milhares. Ele é muito desejável. Só posso dizer isso. Eu vou encerrar falando uma coisa. Toda e qualquer abordagem de uns 30 anos para cá, terapêutica, faz o homem colocar os olhos em si. Nas suas falhas, nos seus erros, nas suas limitações e tal e tal. Não estou falando questões técnicas, né, que a gente tem que... Você está trabalhando numa área, você vai ver o que você tem que suprir naquela área e você vai se tornar uma pessoa, né, mais hábil. Se adquire técnica, se aprende coisa. Não estou falando disso. Eu estou falando dessas abordagens que faz você mexer com você e você fica se sentindo cada vez pior. É muito complicado. Nós já estamos justificados diante dele. O único que pode nos cobrar. Quem tentará acusação contra você? Ele conhece você. Não conhece? Ele sabe do que você é capaz de fazer ainda nessa vida. E ele já te justificou. Ele já te recebeu. Ele já te aceitou. E esse sentimento de proximidade que a gente vai curtir, né? De novo aqui com a ceia. A gente vai absorver para dentro de nós. Eu sou do meu amado e ele é meu. É isso que importa. Amém? Vamos tomar a ceia?